Camila, cantora, compositora, no começo da carreira, tomou um golpe. É isso, Camila? Conta essa história pra gente. Então, eu venho trabalhando já desde os 16 anos. Eu estou com 27. Não venho de uma família de músicos e eu sou do interior de Minas Gerais. Me mudei para São Paulo com 17 anos. Pra vir estudar música. Para vir estudar música, já para tentar encontrar um caminho. Fui fazer faculdade de piano, porque era uma coisa já mais formal. Não quis fazer de canto. E aí nessa, você vai encontrando pessoas, né, para trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar com esse produtor. Que ele, na verdade, ele chegou a ser meu professor também. E ele começou a produzir algumas coisas pra mim. Na faculdade? Não, já depois da faculdade. Tá, ele era professor do quê? Não, ele não era professor da faculdade, eu fazia aula particular com ele. Ah, tá. De música. E aí ele começou a produzir algumas coisas pra mim. Nessa época eu já comecei a compor. Só que eu não tinha me encontrado artisticamente. Então era uma coisa que eu ainda tinha muita influência do que eu tinha aprendido na faculdade. Que era um lance de MPB e tal, outro nicho. E ele produzia esse material. Fazia os arranjos, ajeitava e tal, porque eu ia gravar um CD. Ele me cobrava muito, caro. E aí, tipo assim, não tinha a menor preocupação em como que eu ia recuperar. E eu, tipo, eu acabei Caro quanto? Pode falar? Ah, cara, tipo assim... Isso, você tinha 20 e poucos anos. Você da faculdade. Então isso faz 7 anos. Foi em 2014. 16, mais 16, 15, 16. Então, tipo assim... Só o golpe... Não, vou falar o valor do golpe depois. Aí vocês vão entender um pouquinho. Aí, beleza. Aí a gente ia levando e tal. Eu acreditava que realmente ele podia somar. Não me entendam mal, ele fazia um bom trabalho. Tá. Ele fazia um bom trabalho. Só que eu estava ali numa situação em que não é que eu estava tão madura o suficiente para olhar para aquilo e falar assim, putz, tá passando um pouco, acho que tem que dosar, saber falar não, falar, olha, isso sim, isso aqui não tem necessidade. Eu meio que ia deixando rolar. Ele falava que vamos fazer isso, custa tanto, e você ia. E eu ia. E ele, assim, ele pagava bem os músicos, todo mundo recebia bem, só que eu não ia ter retorno com aquilo. Entendeu? Uhum. Não, tipo assim, não... Enfim. Aí, numa dessas, o que aconteceu? Eu comecei a ficar ciente daquela situação, que não estava sendo benéfica pra mim e tal, tava ficando meio estranho. Falei, gente, não quero mais. Aí, na hora que eu falei isso, porque a gente tinha um combinado, eu pagava tipo um mensal, porque ele fazia várias coisas e a gente tocava. Eu tocava em alguns lugares, tocava na Paulista. Eu toquei durante 1 ano na Paulista. Levava a galera todo domingo lá, gerador e tal, montava tudo e tal. Meu, puta corre, mas muito correria. Sempre fui muito correria. Aí eu falei, aí ele falou assim, mas pera, olha o tanto de coisa que eu já fiz. Mas você pagou. Mas teoricamente não tava. Eu fui enroladíssima, assim. Aí ele falou: falta 30 mil. 30 mil do quê? De arranjo. E aí eu falei: puta que pariu. E aí nessas, qual que era o meu receio? Assim, eu era tão insegura com relação às minhas. Ao que eu fazia. E eu tinha, na minha visão, e ele contribuía, reforçava muito isso, a música que eu tinha escrito, por ele colocar a mão nos arranjos e tal, e me dar dicas, sei lá o quê, como se aquilo não fosse meu. Como se aquilo não fosse... como se aquilo fosse dele. E é por isso que eu caía, porque eu achava que aquilo... que não era eu que tinha feito. Que eu não merecia ter aquilo como meu. Por causa disso, porque eu achava que eu não sabia fazer nada. Porque era também algo que era muito reforçado pela postura dele. Gente, é isso. Mas o golpe foi ele me dar 30 mil. Me dá 30 mil. Aí eu falei, e aí por que eu fiquei tão refém? Porque eu não podia, na minha cabeça eu não podia virar as costas e falar, tipo, não. Porque eu falava, são minhas músicas. São as minhas músicas. Se eu falo, tipo, não, sei lá o que, ele vai começar a falar que as músicas são dele, não vou poder nem fazer minhas músicas. Entendeu? E arranjar um problema nesse sentido. E aí o pior não foi nem... O pior foi a solução que eu dei. Porque eu tava, tipo assim, com tanta vergonha de ter caído nessa situação,
que eu não tinha coragem de, tipo assim, falar com a minha família. Tipo, gente, eu não tinha 30 mil no bolso. Eu não tinha coragem de ligar pra minha família e falar assim, gente, é o seguinte, ele tá me cobrando 30 mil, depois disso tudo eu vou ter que pagar. Eu tinha muita vergonha. Aí pior foi o jeito que eu dei. Eu falei, bom, eu tenho um carro no meu nome. Pô, vendeu o carro? Não, eu não vendi o carro. Foi mais engraçado que isso. Eu fui no banco, eu peguei um empréstimo, coloquei o meu carro de garantia. Ah, hipotecou o carro, sei lá. Exatamente. Só que o que acontece? O meu pai, ele cuidava da documentação do carro pra mim. Aí ele viu. Então, não, eu tinha 3 meses até chegar, acho que é novembro, da minha placa de pagar o licenciamento. Então, eu tinha 3 meses pra desenrolar essa grana, pra juntar essa grana, pra poder pagar tudo, pra ficar tudo certo com a documentação e ninguém descobrir. E deu certo. Então, se assistirem, vão descobrir agora que... A tua família não sabia até hoje disso? Pô, puta vergonha, Seus pais vão estar sabendo disso vendo esse vídeo aqui agora, é isso? É bem possível. Isso aconteceu, Cara, você falou várias coisas interessantes no meio dessa história. Bom, primeiro eu quero saber como você conseguiu esses 30 mil em 3 meses depois. Eu trabalhava, né? Eu sempre dei aula de música também. Eu dava aula de música em escola particular, já tinha um pouco de grana guardada. Teve um amigo meu que me emprestou uma parte. Ah, não, mas porque professor de música que faz 30 mil em 3 meses é um belo... Não, mas eu tinha uma grana guardada. Eu não tinha 30, mas eu tinha, sei lá, tinha 15. Tinha uma grana guardada. Esse amigo meu me emprestou, acho que ele me emprestou uns 7, alguma coisa assim. E aí eu trabalhava, então eu guardei tudo, assim, todos os centavos, porque dava bastante aula de música, aula de piano e de canto. Eu tinha, sei lá, uns 18 alunos. E, tipo, eu ganhava bem, porque eu não tinha um super custo de vida, né? Tipo assim, solteiro. Não, na verdade, acho que eu não namorava na época. Mas assim, sem filhos e tal. Só tinha eu, entendeu? Então eu fui me virando e eu consegui. E outra coisa que você falou que é interessante, assim, que a parte, talvez acho que não vou dizer que é a grande lição, mas que é essa coisa de se perceber tá num golpe, é quando a pessoa, né, começa a te fragilizar, né? Começa a te atacar no sentido de, não é você que fez, eu que fiz. E quando se vê numa situação dessa, com certeza tá errado, né? Isso foi outra coisa, assim, que eu acho que talvez a lição também, que é produtor não é compositor, né? Assim, dar pitaco no arranjo ou sugerir transformações não faz do produtor um compositor, né? Exatamente. Compositor é o cara que chega lá, vamos fazer assim, esse acorde, depois esse, a linha harmônica é essa, e vamos botar essa frase aqui na letra. Aí o cara é compositor. Tô certo? Na verdade é uma pergunta isso. Olha, depende. Qual que é a linha? Que linha que você colocaria entre o produtor e o compositor? Quando que um produtor vira compositor? Você teria essa resposta? Assim? Isso não é algo preto no branco, porque mexe com questões que ninguém sabe exatamente responder. Então, assim, quando a música ela é um pouco mais pautada na letra e na melodia, você consegue ter essa noção mais clara. Agora, quando você parte para uma produção, por exemplo, mais eletrônica, que a assinatura também está no produtor, como é que você vai dizer? O que faz parte daquela composição? Então, é difícil. O mais inteligente é que as partes ali envolvidas estejam cientes de tudo que está acontecendo, sabe? E aceitem aquela situação. O produtor vai entrar na composição, mas porque ele criou uma melodia, uma parte da música de fato, sabe? Entendi. E não porque ele criou um arranjo. No caso ali, não tinha justificativa, porque era uma coisa realmente de, tipo, não está na melodia, não está na letra, fez uma introdução, fez um negócio, entendeu? Então era mais ou menos aquilo. Só que o cara foi bem desonesto mesmo. Foi sim. Eticamente, né? Tipo, pegou ali no psicológico. Isso é muito comum, né? Infelizmente, assim, porque a gente tá num meio que não é um meio... não é tão regularizado, sabe? Não é como uma caixa que você pega e você precifica e você passa. Não é isso. São muitas nuances, muitas partes. Tanto que a galera quebra a cabeça com direito autoral de uma forma que você fica abismado. E querendo ou não, a gente tá com a cabeça na música. Entendeu? E aí pra você se ligar, a não sei que você seja muito bem orientado, e hoje tá mudando porque tem muito mais informação por aí,
E se você não se ligar, você é enrolado assim, mas muito assim. E acontece pra caramba.